Bom dia, terça-feira, 13 de outubro. Que bênção! Mais uma vitória, mais uma manhã em que acordamos para nos encontrar com o Senhor. Ele nos ama, Ele ama quem o busca na madrugada e eu estou muito feliz pela oportunidade de poder estudar junto com todas vocês a lição dessa semana. Terça-feira, o título, Os discípulos são enviados para ajudar, e traz uma lição muito importante para nós. À medida que a obra de Jesus se expandia, que plano ele pôs em prática? Marcos 6, do verso 7 a 11, diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem no cinto. Mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então Jesus deu toda a orientação aos discípulos e mandou eles irem de 2 em 2. Para que a obra fosse realizada com eficiência, o Senhor enviou seus discípulos de 2 em 2. A necessidade de 2 trabalharem juntos, pois um pode animar o outro. E podem aconselhar-se, orar juntos, estudar a Bíblia juntos. Nisto podem adquirir uma visão mais ampla da verdade, porque enquanto um vê um aspecto, o outro vê outro ângulo da verdade. Quando acontece uma situação difícil, eles reagem diferente, um ajuda o outro, um acalma o outro, um fortalece o outro. Se estiverem em erro, podem corrigir-se mutuamente, tanto na linguagem quanto na atitude, de modo que a verdade não seja considerada levianamente por causa dos defeitos dos seus defensores. Se nós estamos em 2, às vezes eu cometo alguma falha, e o que acontece? A minha amiga vai me ajudar, vai dizer: olha, isso aqui não está legal. Porque nós somos luz, nós somos um espetáculo ao mundo e aos anjos. E às vezes eu não consigo enxergar de uma forma correta. Às vezes eu penso que aquilo ali não tem nada a ver, mas a outra já vê de outra forma. Por isso, Senhor, o plano dele é que trabalhemos de 2 em 2. A apresentação da verdade de forma amorosa e simples, de casa em casa, está em harmonia com a instrução que Cristo deu aos discípulos quando os enviou na primeira viagem missionária, por meio de cânticos de louvor, de orações humildes e sinceras e de uma simples apresentação das verdades bíblicas no círculo familiar. Muitos serão alcançados. Olha, esse é um trabalho que o Senhor tem para nós. Nós podemos e devemos formar duplas missionárias e sair de casa em casa, entregando um folheto, fazendo amizade, oferecendo um curso bíblico, fazendo uma pesquisa. Precisamos dedicar um tempo para isso, porque isso é cumprir a ordem do Mestre. E Ele vai fazer milagres por meio de nós. Isso podemos ter toda certeza. A pergunta B: como os discípulos combinaram pregação e cura após partirem? Marcos 6, 12 e 13. E saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse e expulsavam muitos demônios e ungiram muitos enfermos com óleo e os curaram. Os discípulos, eles eram semelhantes a Cristo, semelhantes ao Mestre. Eles aprenderam com Jesus, receberam seu poder e ao saírem, eles combinaram a pregação com a cura. E como nós devemos trabalhar da mesma maneira hoje? Será que hoje que nós não estamos visivelmente com Jesus, nós estamos com menos responsabilidade? Será que Jesus pede menos de nós? Não, é a mesma obra. Aqui a nota diz que Cristo, grande médico missionário, é o nosso exemplo. Curava os enfermos e pregava o Evangelho. Em sua obra, a cura e o ensino estavam intimamente ligados. Eles não devem ser separados hoje. E eu acredito que muitos de vocês, que têm talvez o mesmo tempo que eu tenho na igreja, vão concordar comigo, que antigamente a nossa igreja ganhava muito mais almas, quando a comportagem era
era mais forte e as pessoas pregavam e ia nas casas das pessoas enfermas, fazia tratamento, porque a cura com a pregação é uma combinação perfeita, é o exemplo que Jesus nos deixou. Por mais difícil que esteja hoje, nós não estamos livres dessa responsabilidade. Precisamos pedir ao Senhor sabedoria para que Ele nos mostre onde devemos agir. A vida de Cristo e seu ministério em favor dos aflitos estão inseparavelmente ligados. De acordo com a luz que me foi dada, sei que deve existir ainda uma íntima relação entre a obra médico-missionária e o ministério evangélico. Eles estão ligados um ao outro numa só obra, em sagrada união, e jamais devem ser separados. É o braço direito da tríplice mensagem angélica. As pessoas estão enfermas, as pessoas precisam, às vezes, apenas de uma palavra. Uma palavra, um sorriso, tudo isso é remédio, tudo isso pode curar. As pessoas estão enfermas emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E primeiro Jesus cura, para depois Ele salvar. Vocês já viram falar que a sanidade e a santidade estão intimamente ligadas? Primeiro Jesus cura a mente, primeiro Jesus restaura o emocional e depois nós poderemos alcançar a santidade. Que todas nós possamos buscar essa sanidade mental para que, alcançando a santidade, nós possamos cumprir o ID do Senhor. Conseguir uma amiga, que seja alguém da família, que seja alguém da igreja, e vamos fazer propósito de sair de casa em casa, curando, pregando, combinando a cura com a pregação do Evangelho. Muitos enfermos alcançaremos, conheceremos e teremos a oportunidade de ensinar. A comportagem é o melhor método de encontrar pessoas que precisam do nosso auxílio e nós podemos fazer. Pergunta ao Senhor como, quando, onde e levante. Levante. Se você não tiver coragem, vá a si mesmo, porque a coragem você vai encontrar no caminho, pela graça de Deus. Amém. Tenhamos um bom dia.